fala que a única forma de nós sermos reavivados, de termos a nossa vida espiritual forte a cada momento, é tendo o Espírito Santo em nossa vida. Então, ali em João 14, 16, 17, vai dizer que o Espírito Santo é o consolador, é o auxiliador. Quando a Bíblia também fala, e Jesus diz o outro, a palavra em grego ali é o outro igual, da mesma natureza, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo que viria para estar em nosso meio também é Deus. E esse Espírito está à nossa disposição. Então, vemos aqui esse aspecto da divindade do Espírito Santo. Que atributos, então, o Espírito Santo tem? Então, nós vemos aqui a onipresença. Salmo 139, verso 7, o salmista faz uma pergunta muito interessante. Ao se deparar com a soberania de Deus, a altura, a profundidade, largura, a dimensão do amor de Deus, ele então faz essa pergunta. Está aqui no Salmo 139, versículo 7, e diz assim: Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Vamos continuar no 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Amém? Veja que promessa maravilhosa. Nós não podemos fugir da face de Deus, por qualquer razão que seja. E esse aspecto de que não conseguimos fugir da presença do Espírito não é algo negativo. Não é que Deus está ali para vigiar em todos os lugares. Perceba que o propósito de Deus em nos buscar e nos alcançar é para guiar. Olha o verso 10. Ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Ou seja, a graça de Deus, ela se renova em nossa vida, inclusive quando nós achamos que Deus não está atuando em nossa vida. Olha o versículo 11. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ou seja, até mesmo nesse momento, Deus está, olha o verso 12, até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, que momento que você está vivendo em sua trajetória hoje? Está você fugindo do Espírito Santo? Ninguém vai dizer isso de maneira tão clara, né? A gente simplesmente toma uma decisão que a gente acha que é a melhor. Só que às vezes essas decisões são justamente fugir do Espírito Santo. Ninguém diz, olha, eu não quero mais saber de Deus, eu vou me aliar aqui com o inimigo de Deus, eu quero andar sozinho, vulnerável ao inimigo. Não, ninguém diz isso. Nós, ao olharmos a situação, às vezes queremos conduzir a nossa história, a nossa vida, e vivemos fugindo do Senhor, né? Como o pastor Bulhon, né, até falando assim, como se nós tivéssemos um cavalo, né, um cavalinho rebelde em nosso coração. Esse desejo de independência, de sermos livres, não é? Mas nós precisamos da graça do Senhor. Ainda que fujamos do Senhor, Ele está lá para nos amparar, para nos guiar. Nós lembramos, por exemplo, da história de Elias. Veja que coisa maravilhosa. Elias tem uma experiência fantástica. 3 anos sem chover. Ele deu a profecia, usado pelo Senhor, termina os 3 anos, povo de Deus, os profetas de Baal se reúnem ali no Monte Carmelo, Acabe vem, você conhece a história, Deus se revela de maneira poderosa, Acabe volta para o palácio, Elias vai à frente da carruagem, debaixo da chuva, depois de 3 anos sem chover, e agora Jezabel manda um recado: olha, se amanhã essa hora você não tiver morto igual os meus profetas foram mortos, então, enfim, eu juro a você que vai ser assim. E ele foge, ele anda, se cansa,
dorme, Deus vai, dá comida, fortalece, ele anda mais, vai para dentro de uma caverna e ele pede a morte. Ou seja, ainda que nós tenhamos uma vida espiritual forte, em algum momento da nossa caminhada, podemos falhar e cair. E ainda que nesses momentos, veja, estamos falando do profeta Elias, né? E nós vemos que foi um homem usado por Deus de maneira muito poderosa. Queridos, Elias era um grande profeta de Deus, mas ele também era um ser humano, assim como você e eu. Então, se em algum momento passamos por uma dificuldade que é muito grande, fugimos do Senhor, achamos que é o fim, que as trevas, enfim, nos encobriram, para Deus não existe diferença. Ele vê tudo, passado, presente e futuro. Para Deus, ele consegue enxergar tudo, ele sabe o amanhã. Ele consegue enxergar no mais absoluto escuro, porque ele foi quem fez a luz. Então nós temos aqui a certeza de que não dá para fugir de Deus. E isso não é negativo, porque ainda que fujamos da presença de Deus, ele vem com o seu amor e o seu carinho. Então, em primeiro lugar, ele é onisciente. O segundo aspecto, nós temos aqui a questão da onipotência dele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 expressa esse atributo. Não pode ser dado a um anjo, não pode ser dado a um ser humano, ele é um atributo exclusivo da divindade. Então, nós temos aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, e aqui nos diz o seguinte: Mas há um só Espírito, mas há um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. O Espírito Santo tem o poder de fazer aquilo que está proposto no seu coração e diante do entendimento e da soberania divina. Ele é onipotente, pode fazer todas as coisas para distribuir os dons, para fazer os milagres. Ele pode todas as coisas. E aqui a Bíblia vai dizer que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vimos a divindade do Espírito Santo, não é isso? Vimos os seus atributos, e agora vamos olhar a pessoa do Espírito Santo. Alguns entendem o Espírito Santo como energia, nós sabemos que ele é Deus, mas também ele tem esse aspecto pessoal, o entendimento, um relacionamento. Vamos olhar aqui o que nos diz em João capítulo 14, versículo 17. João 14, 17. Lembrando que o livro de João, ele é dividido nas 2 semanas ali muito importantes para Cristo. A primeira semana do ministério, a primeira parte do livro, e a segunda parte, a última semana de Jesus antes da sua crucifixão. E esse texto está localizado exatamente nessa última semana. Ou seja, quando Cristo fala do Espírito Santo aqui, ele está justamente indicando que aquele que virá, o outro Consolador, ele vem para dar continuidade a essa obra. Sua obra na terra está concluída e o Espírito Santo é aquele que vai dar continuidade, amparando e guiando os discípulos e a cada um de nós. João capítulo 14, versículo 17, nos diz assim: É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, nós temos aqui o relacionamento, essa relação pessoal, de intimidade.
Então, não é simplesmente um Deus distante, não é um Deus poderoso, mas ele é também um Deus que está perto. E aí nós teríamos uma série de textos que vão reafirmar esse aspecto, ok? Vamos aqui ver então o Espírito Santo e a Trindade, ok? No mesmo capítulo 14, versículo 16 e 17, vamos só começar no versículo anterior, porque diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, nós vemos aqui a Trindade: Jesus, que pede ao Pai, o próprio Pai, que Jesus acabou de mencionar, e o Espírito Santo que virá para continuar essa obra. Então, nós temos a obra de Deus sendo realizada dentro desse plano da Trindade. Há um aspecto importante que nós precisamos notar, que está aqui em Mateus capítulo 12, versículo 31, quando a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo. Por que é tão grave rejeitarmos o Espírito Santo em nossa vida? A pessoa que não reconhece o Espírito, que não abre o seu coração para o Espírito, está numa condição complicada, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e de que mais? E do juízo. Então, se eu não reconheço a Jesus como esse Deus que atua em meu coração para sensibilizar, para nos sondar, nos mostrar o caminho e nos dar força para caminhar no trajeto que Deus espera, então que esperança pode haver para a gente? Rejeitamos a provisão que Deus fez, ficamos então vulneráveis. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 12, versículo 31. Diz assim: Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ou seja, a provisão que Deus faz para cada um de nós é o Espírito. É Ele que vai atuar. É Ele que vai atuar é, em nosso coração. Eu só estou lendo aqui uma pergunta que tem. Eu já vou responder essa pergunta que está aqui no chat. Você pode escrever, pode perguntar, e a gente vai junto aqui vendo esse estudo. Mas o Espírito Santo é aquele que sensibiliza o nosso coração. Se nós não reconhecemos a voz do Espírito e não abrimos o nosso coração, então nós estamos em complicação. Ainda hoje eu estava estudando sobre o assunto de como Deus trata o seu povo e o ímpio. E aqui eu vou resgatar eh, alguns momentos assim, aonde você vê que Deus pune o seu povo, que se rebelou contra ele, mas as nações ímpias não são punidas. Eu não sei se você já notou isso. E na nossa experiência, às vezes a gente passa por uma aprovação no trabalho, em algum local, e parece que o ímpio prospera e o povo de Deus só leva desacerto. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o povo se afastava de Deus e as nações ímpias acabavam sendo um instrumento para poder afligir o povo de Deus. O povo se colocava numa situação onde não queria ouvir o Senhor, buscava outros deuses, estavam rebeldes. Então, Deus, ele permitia que eles sofressem com as nações vizinhas. Como é que a gente pode entender isso? Até o livro de Abacuque fala sobre isso, né? O profeta Abacuque fala assim, ó, como é que pode? O Senhor que é um Deus tão santo, como o Senhor pode ver um ímpio vindo aqui fazendo mal contra o povo de Deus? E refletindo sobre isso, me veio à mente o seguinte pensamento, eu quero compartilhar contigo. O povo de Deus, conhecendo quem é o Senhor, desfrutando as suas bênçãos, teve a chance e rejeitou. Ora, se o povo de Deus teve a chance e rejeitou,
Que esperança pode haver para esse povo? Então, Deus ele permite a aflição, a dificuldade, o problema em determinados contextos para poder aproximar o seu povo. Ou seja, você quer o pecado, você quer os ídolos, então vou deixar que você perceba que esses ídolos são efêmeros. Eles não sustentam, eles não podem matar a sede, não podem alimentar. O pão da vida eterna é só Cristo Jesus. Ele é a água da vida. Então, quando a gente olha para a obra do Espírito Santo, a gente percebe de que quando o povo rejeita o Espírito Santo, passam por esse flagelo com outras nações. Só que aquelas nações necessariamente não tiveram a luz que o povo de Deus teve. Enquanto o povo rejeitou, está sofrendo na mão de um povo ímpio, esse povo ímpio não tem a clareza que o povo de Deus tem. Então Deus não é injusto nesse momento. Quando aflige o povo de Deus ou permite que certa circunstância ocorra e aparentemente o ímpio está é, gozando os prazeres dessa vida e tendo vantagens. Como o apóstolo Pedro fala, Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, não quer que ninguém pereça. Então, pensemos aqui em Nínive, uma cidade ímpia, terrível. O povo de Deus naquele momento estava passando por dificuldade, por problemas. Uma cidade ímpia, terrível. Aí vai o profeta e prega contra ela. É uma nação pagã, com um estilo de vida completamente equivocado. E o povo de Deus sofrendo e Nínive prevalecendo. Só que chegou num grau que Deus falou: não, encheu a taça. Daqui para frente vai vir juízo sobre Nínive. É quando Deus manda Jonas para lá. E quando Jonas prega e é contundente na sua pregação, então a cidade inteira se converte. Se nós olharmos para vários momentos no Antigo Testamento, vamos perceber que muitos profetas foram rejeitados. A sua profecia, a própria pessoa, alguns açoitados, presos e mortos. Então, quando o povo rejeita a profecia, rejeita o conselho de Deus que pode alertar para a salvação, então realmente fica muito complicado. Por isso Jesus ele diz aqui que o pecado contra o Espírito Santo ele é imperdoável. Algumas pessoas perguntam, mas será que eu já cometi o pecado do Espírito, contra o Espírito Santo? É, nenhum ser humano talvez será capaz de traçar essa linha com clareza, mas até o fato de estarmos aqui buscando o Espírito Santo simboliza que há uma obra que Deus quer fazer em nossa vida. Não nos deixemos jamais ser vencidos pela ideia de que não existe mais chance para a gente, de que já fomos longe demais. A diferença da atuação do Espírito Santo é que ele vai trabalhar na raiz do problema, na malignidade do pecado, no egoísmo. Vou te fazer uma pergunta aqui. Crente tem raiva? Sim ou não? Sim, né? Pois Nós é. não, nós Certeza. não estamos no céu. Então, a resposta é sim. E temos muita ou pouca raiva às vezes pouca, mas às vezes muita raiva. Cristão sente inveja? Será que na igreja adventista alguma pessoa pode em algum momento ser levado por um pensamento? Não que a pessoa viva dessa forma, alguns infelizmente têm disso o seu hábito, mas será que nós estamos imunes à inveja? Queridos, se a gente achar que está bem, já já a gente vai cair para ter a vergonha e ver que não, realmente não sou nada, eu preciso da graça de Cristo Jesus. E quem é que faz essa atuação? É o Espírito Santo. Então, por isso é importante reconhecer a obra do Espírito Santo. O aspecto de salvação ou perdição não tem a ver com ter pecado pontualmente ou em algum momento da trajetória ter caído uma e outra vez, mas é essa rejeição sistemática de Deus e dos seus ensinamentos para conosco. Então, nós vemos aqui que precisamos buscar o Espírito Santo pela graça de Deus. Eu entendo que pelo tempo que eu já estou aqui, a gente já vai caminhando para o final, e eu quero, antes de fazer aqui uma breve conclusão e convidar você para orar,
Tem uma pergunta aqui: como a pessoa vai saber que o Espírito Santo não está nele? O Espírito Santo vai ser retirado da terra? Esse é um texto interessante. Algumas pessoas entendem que eh, o Espírito Santo seria retirado também do povo de Deus. Mas Jesus não prometeu isso. Ele disse que estaria conosco até a consumação do tempo. O Espírito Santo será retirado da vida dos ímpios. Aqueles que rejeitam sistematicamente, esses sim vão viver sem o Espírito Santo e a desgraça vai ser total. No entanto, o povo de Deus tem o Espírito Santo, afinal de contas, Paulo diz: o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? É a garantia. Jesus não está conosco, mas ele deixou o penhor, ou seja, eu não tenho a presença física de Cristo, mas eu tenho o Espírito Santo. Até aquele dia que verei Cristo face a face. Então, o Espírito Santo jamais será retirado do povo de Deus. Porque se fosse possível o povo de Deus viver sem o Espírito Santo, então já alcançou um nível de espiritualidade que nessa terra que nós não vamos aceitar. Inclusive, algumas pessoas, inclusive, elas se sentem e pregam, não, é a infalibilidade. A última geração do povo de Deus vai ser uma geração impecável, vai ser uma geração inerrante, não. Essa vai ser uma geração que vai continuar com a natureza pecaminosa, mas a obra de revisão do livro celestial já foi feita. Disse está consumado, o ímpio continue fazendo a sua iniquidade. Deus retira o Espírito Santo dali. E você que leu Apocalipse, o livro Grande Conflito, Eventos Finais, vê os cenários que vão se desenrolar nos últimos tempos. Gente, eu me arrepio quando eu vejo o que está acontecendo. Ainda hoje eu olhava aqui, olhei rapidamente a notícia e alguém dizia assim: o próximo Papa terá um aspecto importante na governança global. Eu falei, meu Jesus amado. Eu não gosto muito de sensacionalismo. Eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente. Eu já vi tanta gente. Ó, em 2000, agora vai. É o Papa Bento, é o Papa não sei o quê. Eu acho até que é curioso, porque esse povo que coloca a data, e se alguém fez isso aqui, minha gente, todos nós podemos errar. Mas é interessante que todas as profecias, não, agora é com esse Papa, não, é porque o Bento se aposentou aí, mas depois quem vai voltar já morreu o Bento, já morreu o Francisco, agora está vindo outro que ninguém sabe quem é. E às vezes as pessoas fazem ao redor disso toda uma questão de expectativa e sensacionalismo, não é? Quando na verdade o que Deus espera de nós é que estejamos atentos ao desenrolar e que nós nunca tivemos tão próximo disso do desfecho final. Nós nunca tivemos uma guerra mundial de verdade. Nunca. Eu já ouvia Rodrigo Silva falando sobre isso, de fato é. As guerras mundiais não foram guerras mundiais. O Brasil estava lá na guerra, alguns embarcaram, mas o Brasil não estava em guerra. A África do Sul, não. A, a, o aspecto global depois do dilúvio foi a pandemia. E nós tivemos algo global, todo mundo usando máscara em todos os lugares do planeta. Então, nós estamos numa escala de uma comunicação global, de um pecado global e de uma rejeição global. Então, nós estamos vivendo nos últimos momentos. E para essa humanidade que rejeita a Deus insistentemente, então vai estar sem o Espírito Santo e as atrocidades que correspondem. O povo de Deus vai viver continuando fazendo aquilo que é bom pelos seus próprios méritos? Jamais. É pelo penhor do Espírito Santo que vai sustentar o seu povo. O pastor Luciano até colocou aqui: pelos seus frutos os conhecereis, e de fato é assim, não é? É um professor nosso dizia crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem, né? E o céu vai revelar muitas, muitas coisas, né? Evelyn fala aqui da ira, que é uma emoção natural, mas o aspecto é que eu vou dar vazão a essa ira, como é que eu vou lidar? Vou entregar ao Senhor, vou trabalhar, não é? E até o aspecto psicológico vai ajudar a gente a entender de onde vem, né, tanta ira. Vimos hoje, queridos, a respeito do Espírito Santo, que é Deus, que tem os atributos divinos de onipresença, onipotência, onisciência, mas esse Deus poderoso também é um Deus pessoal, onde nós jamais estaremos longe do seu alcance, da sua graça para nos
convidar com amor, com carinho para perdoar, para mostrar também aonde estamos errando, para que possamos buscar a Jesus e a sua graça para o perdão. Enquanto houver tempo da porta da graça, então teremos o Espírito Santo. Só uma pergunta aqui breve: como é que você sabe que a porta da graça fechou? Qual é o sinal? Quando você vê algo acontecendo, o que que indica que a porta da graça fechou? Você não vai saber quando fechou, mas quando acontecer tal coisa, a porta da graça fechou. Quando Observe o As crédito. 7 últimas pragas. Exatamente. Quando as pragas começarem a cair, então a porta da graça já está fechada. Só que lembremos, o juízo começa pela casa de Israel. Nós somos o povo que somos chamados a dar a mensagem. Então, nós precisamos cuidar, porque o noivo chegou e não encontrou algumas virgens preparadas. Deus não tem promessa de decisão e de busca do Espírito Santo para amanhã. Amanhã é a plenitude. O amanhã é o galardão. A promessa de Deus para hoje é a decisão. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, né? Não peque contra o Espírito Santo. Abra o coração. Por mais doloroso que possa ser no primeiro momento, e às vezes é reconhecer o nosso pecado, mas é melhor entrar no céu sem uma mão do que perdermos o corpo todo. Então, que Cristo faça essa obra em nosso coração. Que a graça de Deus continue sobre vocês, sobre mim, e continuemos firmes e fortes nos caminhos do Senhor. E se em algum momento falharmos nessa jornada, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Amém. ele há de nos perdoar. E o Espírito Santo vai nos sustentar. Deus abençoe a todos. Esse é o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Vamos orar? Não sei se é a oração agora, irmão Ivan, como é que Eu é? só um comentário final, eu achei muito bonito na leitura do capítulo, em que os pioneiros eles tinham a compreensão equivocada. Inclusive o Uriah Smith, que era editor da revista, e ele não viu o Espírito Santo como uma pessoa, e só que Ellen White foi trabalhando, ensinando e mostrando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, às vezes, alguém pega um livro dos pioneiros, né, faz uma leitura superficial, vê ali aquela compreensão no início, e aí já começa a espalhar, e graças a Deus que aqui em Alagoas eu não vejo isso, mas eu ouço relatos de outras pessoas que têm essa dificuldade em outros locais do falso entendimento, né, de que o Espírito Santo não é uma pessoa da divindade. E no final do capítulo ele fala, né, que é o convite de Apocalipse 22, o Espírito e a noiva, né, é um contexto de casamento, o Espírito Santo também, como um noivo que nos convida, né, e esse convite é para um relacionamento, a intimidade, né, que possamos, né, esse grupo aqui possa desenvolver esse relacionamento, essa intimidade relacional com o Espírito, que é Deus, que trabalha em cada coração e que muito em breve vai se revelar, né? Porque trabalha nos bastidores, ele é tranquilo, trabalha ali por trás das cortinas, mas ele vai se revelar e vamos conhecê-lo, vê-lo, e será maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Então, Vamos orar. orando, Vamos orar. vamos orar. Bom Deus e Pai, muito obrigado porque nesse momento podemos refletir, relembrar, reafirmar, Senhor, o nosso entendimento sobre o Espírito Santo como Deus, mas também como um aspecto pessoal que se relaciona conosco para a salvação. Possamos de fato, Senhor, conhecer o Espírito Santo, não simplesmente de forma conceitual, mas na prática que no nosso trabalho, no dia a dia, no relacionamento que desenvolvemos com as pessoas, tenhamos, ó Pai, o Espírito nos guiando. Senhor, veja se há alguma coisa má em nosso coração, se há algum sentimento não santificado, se há alguma obra que o Senhor quer fazer em nossa vida, e transforma, Senhor, o nosso coração. Como é fácil vermos na vida dos outros aquilo que falta, mas como é difícil, às vezes, perceber a trave que está no nosso próprio olho. Jesus, assim, alertou dos fariseus da época. E, ó Pai, nós, como teu povo, que temos tanta luz, possamos de fato nos apegar ao Espírito Santo. Continue, Senhor, abençoando essa sala, esse estudo, e quando o Senhor voltar, e quando no relógio divino bater a hora certa, e o Espírito Santo ser derramado em profusão,
sejamos achados como aqueles que estão, de fato, clamando pelo Espírito. E assim a obra do Senhor vai terminar rapidamente. Fica conosco, com a nossa igreja. Oramos também, Senhor, pela liderança da nossa igreja, os pastores, os líderes, os irmãos em todos os lugares do mundo. Teu Espírito nos conduz. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Brian, muito obrigado pela sua participação. Deus seja louvado, Deus abençoe você, sua família. E muito obrigado a participação de todos. Próxima terça-feira, 19h30, temos um encontro. É isso. Feliz. Vamos tirar, registrar com a nossa fotinha, né? Quem puder abrir aí a sua câmera, prepara aquele sorriso que nós vamos dar o print aqui. Também E agradeço a Próxima oportunidade. Muito terça-feira. bom estar com vocês. pastor Tarcísio, Pastor, obrigada. Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Próxima semana, capítulo 7, o dom de Jesus. E quem vai estar aqui conosco ministrando é o pastor Tarcísio Pereira, é o nosso pastor aqui distrital, local, que participou conosco no primeiro capítulo. Então, estejam todos aqui, se Deus quiser. depois Luciano Félix, depois Manassés. Na sequência, né, amor? É isso, né? Manassés Queiroz, isso. Sorriso, cadê o sorriso? Levar a primeira foto, primeira, segunda. Vou pegar aqui o restante aqui do pessoal. Pronto, registrado, tudo certo. Tchau, pessoal, boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau.